Oi, turmas, tudo bem? Como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem. 8 meses nestes nossos encontros virtuais, nas aulas online, e nós vamos vencendo dia a dia as dificuldades que a pandemia nos trouxe e aprendendo com elas. A ideia é que possamos sair desta mais fortes e responsáveis também. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você conhece a cidade em que mora? Nós estamos vindo de uma sequência de aulas de posicionamento e reflexão. E na semana passada, na aula 30, nós falamos sobre o Museu da Pessoa, que muitos de vocês gostaram. Eu sei que alguns tentaram se inscrever na fila de espera, mas no momento ainda não é possível, né, por estar muito cheio ainda. E é normal porque fala sobre nós. Nós somos as nossas histórias e ali aprendemos a ouvir e descobrimos que ouvir, além de ser uma arte, é um exercício de respeito, de combate à intolerância. Ouvindo os outros, diminuímos a nossa dor, como nós conversamos na semana passada, e é o próprio exercício de empatia, de humanidade. E hoje, de certa forma, é um complemento da aula sobre o Museu da Pessoa. Nós vamos falar sobre um assunto que foi matéria nos telejornais deste último final de semana, que é Jornada do Patrimônio. Vocês já ouviram falar? A Jornada do Patrimônio ela foi criada pela Secretaria Municipal da Cultura por meio do Departamento do Histórico e da Coordenadoria de Programação Cultural. E neste ano pandêmico de 2020, em sua sexta edição, o tema é o título do nosso encontro de hoje, que é Nossa Cidade, Nossas Memórias. Pela primeira vez na história da Jornada do Patrimônio, elas se reinventaram, né, como, de certa forma, como todos nós nesse momento da pandemia. E teve seu ambiente virtual também com atividades virtuais e presenciais, para contar as memórias dos moradores de Nossa Sampa. Foram mais de 1.100 atividades que ocorreram nos dias 5 e 6 de dezembro, para falarem sobre como construíram sua relação com a maior cidade da América Latina, a nossa São Paulo. E como diz uma música muito característica daqui, é sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Mas, gente, São Paulo não é só esse lado lindo também. A gente sabe. A gente sabe a chamada selva de pedra, como também ela é conhecida, tem seu lado duro, tem suas mazelas sociais, tem a violência, mas de tudo a gente tira também lembranças maravilhosas, né? E qual é a ideia? Qual a sua impressão de São Paulo? Qual a proposta da jornada? Como diz aqui na tela, democratizar, popularizar o acesso ao patrimônio cultural com a abertura de imóveis históricos que foram tombados à visitação pública, ou seja, convidar nós, a população, a explorar a cidade por meio de roteiros temáticos e também promover, fazer com que seja conhecido práticas culturais que tratem da memória e identidade de diversos grupos sociais. Acessem esse site que está aqui no finalzinho da tela, que é o jornada do patrimônio.prefeitura.sp.gov.br/2020. E aí vocês vão clicando nas opções, é um menu muito interativo, muito fácil. E ali no menu de opções, como eu falei, vocês vão escolhendo a região que querem conhecer, norte, sul, centro, leste, oeste, e também tem as opções para irmos clicando como estes itens nas imagens que nós vamos ver a seguir, por exemplo, né? Então a gente vê ocupação, nossas memórias, onde a temática, como eu falei, principal é qual a sua memória de São Paulo, na cidade de São Paulo, sua memória afetiva, né? Este é o projeto símbolo da Jornada do Patrimônio, porque apresenta a memória da cidade pela perspectiva da pessoa que vive, nós, né? Trabalha, constrói a sua identidade e se desenvolve nessas cidades. São 10 fotógrafos paulistanos que de diversos lugares de fala e representativos de vários grupos sociais compõem essa amostra que revela a diversidade. Os locais são estações de metrô, pontos de ônibus, relógios. Nas estações de metrô tem aqueles, como se fosse aqueles displays, né? Onde mostrando algumas opiniões sobre o que é São Paulo para elas, né? Tem uma das partes de vocês clicarem, que é o Tebas Imortal, que foi entregue no Dia da Consciência Negra, o monumento ao arquiteto negro Tebas no centro, que chegou a ser escravizado e foi responsável pelo chafariz da misericórdia na Rua Direita, em 1866. Tem também o Monumento para Quem, que a gente está vendo aí no centro,
para contestar as homenagens aos bandeirantes espalhadas pela cidade e ressignificar. A gente está falando em especial do Borba Gato. Não é deixar, aliás, isso é uma discussão que muito tem se falado. Ah, mas esses monumentos, a gente vai. Então, vamos deixar de existir e tirar o monumento dali? Não, faz parte dessa história. O que é importante é a gente discutir por quê, o que representa o Borba Gato. Então, a gente ressignificar tudo isso. Café com Histórias, que são atores que interpretam algumas personalidades paulistanas, como por exemplo Mário de Andrade, Lina Bobardi, Anita Malfatti. É uma viagem no tempo. São personagens em especial da literatura, da arte, que se referem à Semana de Arte Moderna que ocorreu em 1922, né? Imóveis históricos online, como a gente vê no cantinho aqui à direita, que neste ano de pandemia as visitas aos imóveis tombados, eles acontecem de maneira virtual. Cada um deles que estão inseridos na jornada disponibilizou um vídeo simulando uma visita guiada pelo imóvel, contando particularidades históricas e detalhes sobre ele. Acessem pelo celular e cliquem nos que vocês vão se interessando. É muito divertido, gente. Por exemplo, eu vou só para citar alguns, tá? O Solar da Marquesa de Santos, o Beco do Pinto, que é ambos museu da cidade de São Paulo, a Casa Modernista, o Shopping Light, CCBB, Museu da Língua Portuguesa, a Estação da Luz, Museu de Arte Sacra, são muitos museus, né? O Beco do Batman, Mercado Municipal, Teatro Municipal, Mosteiro São Bento, a Casa das Rosas, viadutos, edifícios, a Estação Brás, Cinemateca, os parques, a Casa de Portugal, que fica lá na Liberdade. Deem uma conferida, deem uma clicada e vocês vão fazer esse tour virtual. É muito particular, vale muito a pena. Aqui, gente, eu separei para vocês alguns depoimentos, né? Que eu escolhi, tem muitos, na verdade. Um deles a gente pode achar tanto no site, mas a gente pode encontrar também. Tem uma página da Jornada do Patrimônio no Instagram. E então são depoimentos, por exemplo, a Rosiane, começando aqui no cantinho da esquerda, a Rosiane, que para ela curtir o samba de sexta-feira na Avenida São João, isso para ela é São Paulo. Amanda é toda terça ir na feira da Rua de Cima comer pastel. Ala, não sei se pronuncia assim, né? O nome muçulmano. Passear com as irmãs na Avenida Paulista. O Brione Rapper fazer a batalha de rima no Guaratinguetá. Eliana é a infância no Paraisópolis, onde ela fala entre as cores do beco e a dignidade de quem vive ali. Daniel, quando tinha 10 anos, que ia com a mãe no feriado de 1º de maio no Jardim Botânico, ele diz que ele nunca esquece. Gente, são muitas histórias, é muito bom. Na verdade, falar sobre pessoas, igual a gente está falando no Museu da Pessoa, é muito bom. É falar de nós, é falar de quem convive conosco, é falar dos nossos amigos, da nossa família, das pessoas, dos nossos antepassados, é tudo. E a gente vai deixando esse legado, essa sementinha para essas gerações futuras, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, os nossos netos, deixa ali registrado. Aqui a gente vê a Mariana ir na 25 de março para comprar as coisas que precisa para seu trabalho de transista. Aliás, a gente vê muito as referências a 25 de março. A Aline visitar o MASP com o pai, o Eduardo pedalado pela cidade para ver os grafites, Leonardo, que lembra da linha de ônibus para ver o Corinthians no Pacaembu. Aliás, com relação a grafite, não esse ano, mas para o ano que vem, eu quero numa aula a gente conversar sobre isso. Muralismo, grafite, pichação, a diferença e como é uma arte. Uma arte muito bonita, como tem profissionais como o Gêmeos, o Cobra, o Crânio, vários. É um assunto muito legal para a gente desenvolver. E é arte. Aqui a gente vê o seu Antônio falando do Dia das Crianças no bairro do Limão. A Mona Lisa dizendo que a 25 de março faz lembrar a Bahia do Sapateiro, a Bahia dela. Muito bom. Quem não ama a Bahia? A Jornada do Patrimônio, então, pessoal, a gente fala esse nome, mas afinal, né? O que é patrimônio? De uma forma bem simples, tá? A gente pode dizer o seguinte: é tudo aquilo que nós criamos, valorizamos e queremos preservar. Então, são monumentos, obras de arte, festas, músicas, né? Danças, comidas, os jeitos de falar. Vocês percebem? Não é somente a estrutura física, porque a gente está falando aqui de
de material e imaterial, né? Então, do imaterial é o folclore, são as festas, comida, jeito de falar, tudo isso é patrimônio, patrimônio histórico. Quando a gente considera, né, patrimônio histórico, cultural, nós dizemos que ele foi tombado. E vocês sabiam que existe desde 1936 um órgão responsável pelo patrimônio cultural brasileiro? Sim, ele se chama IFAM, o IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, localizado no bairro de Santa Cecília. É bom que cada vez a gente vai aprendendo mais coisas e que a gente não perca nunca de estarmos abertos para a vida, para a gente aprender, para a gente trocar informações, trocar vivências. Esse é o principal papel. Aqui eu coloquei só alguns para vocês terem uma ideia, mas eu quero ainda com vocês, numa aula presencial, a gente discutir mais sobre isso, né? O que a gente lembra de patrimônio? O que é importante de ser lembrado que representa a nossa cidade, representa o nosso país? Ó, por exemplo, Cristo Redentor, a cidade de Salvador, Ouro Preto, o nosso folclore, o frevo, a festa popular da Olinda, gente, acarajé, da culinária baiana, herdeira da cultura africana, o virado ao paulista, o carnaval, o sanduíche bauru. Vocês percebem como é variado? E o que mais vocês lembram e que é considerado patrimônio histórico, hein? Como tema, nossa cidade, nossas memórias, esta jornada é para nós, para a pessoa que vive, trabalha e constrói a sua vida, suas famílias em São Paulo. São retratos de pessoas de todos os lugares e territórios da cidade, acompanhado por frases que simbolizam suas memórias na cidade. Quantas pessoas não vieram de outras regiões, não necessariamente nasceram aqui na cidade de São Paulo, né? Aliás, a diferença entre, vocês sabem, quem nasceu na cidade de São Paulo é paulista ou paulistano? É paulistano. Paulista que nasceu no estado de São Paulo, incluindo o que a gente está falando do interior, né? E aí, para finalizar, fica a pergunta: a cada um de vocês, o que é São Paulo para ti? Qual é a sua São Paulo? Aqui alguns depoimentos, como eu falei, a gente teve uma ideia do que é, mas é muito particular. A maioria se referiu aos locais. Na página do Instagram, ali fala sobre o Parque Ibirapuera, uma caminhada, mas é muito legal de ver que essa memória é uma memória afetiva. Às vezes está relacionada a algum lugar, ou então a um alimento que comeu, ou então a um passeio. E sempre, se não é com a própria pessoa, é com alguém da família. É muito bonito. Então fica aqui essa proposta da gente pensar qual a nossa memória afetiva da cidade de São Paulo. O que São Paulo representa para mim. Espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje, dessa nossa aula de número 31. É muita coisa. São meses ali a gente conversando de forma remota, mas cidadania, não é um conceito congelado, é algo que a gente ainda tem muito a conversar sobre isso. Cidadania é você estar aberto, cidadania é aberto para aprender, cidadania são valores humanos, cidadania é respeito, não importa, seja cidadania no módulo trabalho ou convívio, não importa, vamos supor, se eu tenho um cargo numa empresa ou se eu tenho tal trabalho. Se eu não tenho respeito, eu deixo de ter cidadania. Cidadania é o meu respirar. Então, esse papel de como é importante, vocês vêm para as suas oficinas dos cursos, você vem para os cursos de planificação, de informática, de moda, de práticas administrativas. E cada um tem as suas especificidades de ensinamento, de aprendizado técnico e outros, né? E cidadania ela é um complemento, ela é um pacote. E ela vem para nos fazer refletir e aprender, nós trocarmos experiências e cada vez mais a proposta é agregar valores a vocês, valores e informações do que está sendo comentado no momento na sociedade, em termos, seja como a gente já tem falado sobre lugar de fala, sobre racismo, sobre a importância da saúde no trabalho, sobre meditação. São assuntos diferenciados que agregam valor a cada pessoa, a cada um de vocês, e que fazem com que vocês, através desse conhecimento, se tornem diferentes com relação aos demais e no mercado de trabalho. Essa é a grande proposta.
é nos tornarmos mais ricos, ricos de valores, ricos como seres humanos e ricos como profissionais também. É claro que para isso a gente precisa da abertura e da receptividade de cada um de vocês. Então fiquem bem, um excelente final de semana para vocês. Não esqueçam de assistir às aulas dos demais professores, as aulas de moda, de práticas administrativas, as aulas de planificação e de info, que isso tudo vai agregar e vai fazer com que vocês sejam cada vez profissionais e pessoas melhores. Fiquem bem e continuem se cuidando. Até mais!